Anderson Couto, dando continuidade aí ao fato típico, hoje falaremos sobre nexo causal. Pessoal, sobre nexo causal, já vamos adiantando que esse assunto só se aplica aos crimes materiais, porque nos crimes materiais, para haver a consumação, há necessidade de um resultado naturalístico. Então, como há um resultado naturalístico, vai ter que ligar ele a uma conduta. E essa ligação é estabelecida pelo nexo causal, ok? Estabelecida pelo nexo causal. O nexo causal, conforme Bittencourt diz, não faz parte da conduta. Apesar da conduta se orientar por uma certa previsibilidade do que como vai ser feita, pode ser que a pessoa pense de uma forma e na execução saia outra. Então, o juízo do nexo causal é um juízo à parte e é a parte da conduta, é um elemento à parte. Ok? Segundo Patrícia Vanzolini, Gustavo Junqueira, houve uma evolução nesse conceito. Nos clássicos surgiu logo a teoria da equivalência das condições, que tem uma base muito forte de ligação com as ciências naturais. Com os neocantianos vai surgir a teoria da causalidade adequada, que também vai ter uma teoria que vai surgir com Messinger, que vai ser a teoria da relevância jurídica. Com o finalismo, há um passo importante, que aí eles falam que chama a causalidade psíquica, pois vai estabelecer que o limite do juízo de causalidade é a previsibilidade, então o dolo e a culpa são limitadores desse juízo de causalidade. E depois vai surgir aí com mais força, apesar de ter antecedentes em Karl Lawrence, em Richard Ronin, vai surgir com mais força aí com Roxin o conceito de imputação objetiva, que vai limitar ainda muito mais esse juízo aí da causalidade, da equivalência das condições. Então, trazendo outros contornos e outras limitações, agora não de ordem subjetiva, mas sim de ordem objetiva. Então, historicamente, dentro da teoria do crime, houve uma evolução. Surge primeiro a equivalência das condições, nos neocantianos surge a teoria da causalidade adequada e surge a teoria da relevância jurídica com Messinger. Depois vai surgir essa limitação do finalismo, do dolo e da culpa, sobre a questão da previsibilidade, ou seja, fazendo uma limitação a essa equivalência das condições, esse juízo hipotético de eliminação de Tirren. E depois, com funcionalismo, vai surgir a teoria da imputação objetiva, trazendo mais novas limitações, agora de ordem objetiva, ok? Outra questão que Patrícia Vanzolini e Gustavo Junqueira trazem é que o conceito de causalidade baseado na realidade, conforme é colocado com muita força pela equivalência das condições, vem sofrendo muita crítica nas ciências físicas e químicas. Temos a teoria da relatividade, a física quântica de Heisenberg, tem a física de Maxwell, ou seja, a própria causalidade no âmbito das ciências está sendo criticada. Porém, Roxin vai dizer que no âmbito do direito penal é possível sim dar devida importância a esse juízo de nexo causal baseado na realidade. Só que Roxin vai dizer, esse juízo é necessário, mas não é suficiente. Ou seja, Roxin vai aceitar os contornos da equivalência das condições, mas vai trazer aí os contornos da imputação objetiva, ok? Trazendo essas críticas pontuais, vamos lá para as teorias, pessoal. Nosso Código Penal segue como regra, isso gabarito CESP, viu? Como regra a teoria da equivalência das condições. Mas como exceção, temos a teoria da causalidade adequada. E podemos também dizer que os tribunais superiores já têm aplicado a teoria da imputação objetiva de Roxin. Então, nesta passagem, nós devemos explicar essas três teorias. Só vou deixar claro que a explicação da imputação objetiva vai ser básica, mas pretendo fazer outro vídeo com mais profundidade sobre a imputação objetiva. Então, explicaremos aqui teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade adequada e teoria da imputação objetiva. Então, podemos começar. Nosso código segue como regra a teoria da equivalência das condições, também chamada teoria sine qua non e teoria generalizadora. Por que ela é uma teoria generalizadora?
porque ela não diferencia causa, condição ou ocasião. Ela não dá uma valoração qualitativa das causas. Tudo que contribuiu para o resultado é causa dele. Então, essa teoria vai dizer que causa é a soma de todos os fatores. Causas, ocasiões, ocasiões que contribuíram para a ocorrência do resultado, ok? Então, como eu já falei, não faz uma graduação. Então, ela abarca tudo que contribuiu, todos os fatores que contribuíram. Então, esse modelo ele é baseado num juízo de realidade, um juízo do que acontece, ok? É a nossa regra geral. Ela trabalha com o juízo hipotético de eliminação. Apesar de as causas tudo aquilo que contribui para um resultado, todos os fatores, gerando várias contribuições, para o direito penal há necessidade de individualizar uma causa. Então, essa teoria trabalha com o chamado juízo hipotético de eliminação, que vai dizer o seguinte: se elimina-se a causa mentalmente. Se ao eliminar mentalmente o resultado não surgisse como aconteceu e como ocorreu, é porque essa causa é excluída, esse fator é causa. Esse juízo hipotético de eliminação foi criado por Johannes Thiem, sueco, ok? Só que essa teoria tem recebido algumas críticas em algumas questões. A primeira delas, a teoria da equivalência das condições, ela recebe a seguinte crítica. A primeira delas é o regresso ao infinito. Como é o conjunto de fatores e como se aplica o juízo hipotético de eliminação, esse raciocínio de causalidade pode ir até o infinito. Exemplo, se um cara atirou numa pessoa, ele foi causa, mas o fabricante da arma que ele usou também vai ser causa. E se formos mais adiante, o pai dele foi causa. E se formos mais adiante, podemos colocar até o criador do universo como causa. Então, é um juízo que vai até o infinito, um regresso até o infinito. Para os críticos dessa crítica também, vai dizer que essa crítica é impertinente, já que existem limitações ao juízo de causalidade, como o dolo e a culpa, que são limitações a esse juízo, já que há necessidade de previsibilidade. Se não houver previsibilidade, vai entrar, no caso fortuito, força maior, uma obra do acaso. Então, essa crítica não tem pertinência. Como também as críticas fornecidas pela imputação objetiva com seus diversos filtros, que são limitações a esse próprio juízo de regresso ao infinito. Então, não é pertinente, já que o juízo da equivalência das condições é necessário, mas não é suficiente para uma imputação, ok? Esse juízo hipotético de eliminação e também a teoria da equivalência das condições é insuficiente para explicar duas coisas. A primeira, a causalidade alternativa. Isso aí é trazido do seguinte exemplo. Uma pessoa coloca um veneno X, suficiente para matar. Outra pessoa ao mesmo tempo coloca também o veneno X em quantidade suficiente para matar. Suprimindo mentalmente a conduta de um, vai dizer que ele não é causa, já que o outro colocou. Se suprimir também a conduta do outro, também vai perceber que ele não foi causa, já que o veneno também do outro mataria. Então, quando se faz esse juízo de ou, disjuntivo, o juízo hipotético de eliminação vai inocentar pessoas que realmente praticaram uma ação com capacidade idônea de chegar ao resultado. Outra insuficiência desse juízo hipotético de eliminação é a causalidade hipotética. É o seguinte exemplo. Um soldado foi ordenado a executar alguém numa guerra. E aí se faz o juízo hipotético de eliminação. Se a conduta dele, que executou, fosse excluída, outro soldado não seria indicado para matar? Seria. Então, se for utilizar o juízo hipotético de eliminação de Thiem, vai ser falha a teoria também. Outro problema da teoria da equivalência das condições é a chamada causa pressuposta. Ou seja, chega-se a determinado fator, mas esse fator, na verdade, deveria ser comprovado, ou seja, deveria ser investigado mais.
Só que a teoria da causalidade adequada, da equivalência das condições, toma isso como causa de forma preconceituosa, preconcebida. Exemplo, percebeu-se que a talomida foi tomada por várias grávidas e isso teve um efeito abortivo. Toma-se a talomida como causa, mas na verdade deveria ser o início de uma investigação para verificar se realmente a talomida tem esse efeito. Ou seja, se for tomar o pé da letra, a equivalência das condições toma certo fatores que deveriam ser investigados e não tomados como causa certa. Ok? E aí, como Roxin fala, surgiu uma teoria da causalidade conforme as leis de Antozilei, que vai dizer que a causa, na verdade, tem que ser estabelecida através dos conhecimentos científicos. São peritos que têm que estabelecer. Essa teoria de Antozilei resolve a causalidade hipotética, resolve a causalidade disjuntiva, alternativa, resolve essa causalidade pressuposta. Mas os casos anônimos, em que a ciência tem dúvida, não vai ter como corrigir. E também, em outro caso, na questão dos nexos interrompidos, também vai ter dificuldade. Então, pessoal, podemos agora entrar aí na causalidade adequada, que é a exceção no nosso código. Essa teoria, ela surgiu com von Kris e von Baer. Ela já é diferente da teoria da equivalência das condições. Ela não é generalizadora, ela procura individualizar uma causa de forma qualitativa, ou seja, essa causa especial, individualizada. E como é que ela estabelece? Através da regularidade estatística, aquilo que sempre acontece por experiência, ok? Então, se faz um juízo em que se coloca a pessoa no lugar, o juiz se coloca no lugar do sujeito e verifica, de acordo com que aquilo que sempre acontece, o que ele fez é causa do resultado. Se for, houve um juízo aí de causalidade adequada, ok? Roxin vai dizer que, na verdade, a causalidade adequada, ela trouxe o indício de imputação objetiva, porque a causalidade é um juízo da realidade. Na verdade, a causalidade adequada adiantou juízos de imputação objetiva, mas sem sistematização teórica. Só que a causalidade adequada trouxe algo importante, diferenciando aí, não dando como causa as causas imprevisíveis que estão além da capacidade humana. Ou seja, a causalidade foi importante para tirar da questão da causalidade de alguns fenômenos naturais da ordem aí da importância do direito penal, ou seja, o imprevisível está fora da questão do juízo de causalidade, ok? Foi a importância dessa teoria. Mas quero que vocês saibam que a causalidade adequada tenta fazer um juízo axiológico, qualitativo, da causa que foi especial para aquele evento. Não, ele não faz como a teoria da equivalência das condições, que joga tudo no mesmo barco, dando o mesmo patamar para todas as causas, e só fazendo a eliminação através do juízo hipotético. Não, a causalidade adequada já traz um critério para diferenciar, dando um sopesamento das causas. Será a causa especial para o evento aquela causa que sempre acontece através do juízo de experiência. Ok? Ok? Então é isso. Já a teoria da imputação objetiva, pessoal, vai trazer algo diferente. Nós percebemos que a teoria da equivalência das condições, ela tem uma possibilidade de fazer um regresso ao infinito. E é um juízo baseado na realidade. Como diz em terminologia mais complicadinha, é um juízo ontológico. A imputação objetiva é contra isso. O finalismo de Wetzel, vamos voltar um pouquinho, trouxe uma limitação a esse juízo ao infinito, que foi a causalidade psíquica. Ou seja, somente o que está no previsível é causa. Então, a limitação a esse juízo ao infinito é a questão do dolo e da culpa. Só que Roxin vai verificar que existem outros filtros além da causalidade psíquica, que ele vai chamar de imputação objetiva. Ou seja, a imputação objetiva vai tomar como base o juízo da equivalência das condições, mas vai acrescentar no tipo mais elementos, para que se faça com segurança uma alegação de um resultado a uma conduta. No caso de Roxin, ele vai dizer que
os filtros que devem se acrescentar à teoria da equivalência das condições são os seguintes: a produção de um risco não permitido, que esse risco não permitido seja realmente, tenha uma ligação com o resultado e que esse resultado esteja no âmbito de proteção da norma. E isso nós vamos aprofundar. Então, para a imputação objetiva, é necessário aplicar a teoria da equivalência das condições. Após isso, se faz o juízo de imputação objetiva com vários filtros. E depois disso é que vai, então, entrar na causalidade psíquica. Ou seja, a imputação objetiva, na verdade, é uma teoria da não imputação. Ou seja, ela limita a aplicação da teoria da equivalência das condições. Em próximo encontro, eu vou explicar com mais profundidade, mais devagarzinho, com mais exemplos, a teoria da imputação objetiva. Ela também é chamada o direito penal quântico, já que tenta fazer uma limitação a essa causalidade newtoniana, né? Ou seja, vai entrar aí na questão dizendo que a causalidade newtoniana, que seria da equivalência das condições, é insuficiente para imputação, já que ela tem defeitos inúmeros. Ok? Então, no próximo encontro eu vou explicar a imputação objetiva em Roxin e Jacobs. Pessoal, nosso Código Penal segue como regra a teoria da equivalência das condições, no artigo 13, e no artigo 13, parágrafo 1º, elas traz como exceção a aplicação da teoria da causalidade adequada, pessoal. Teoria da causalidade adequada. Então agora vamos trabalhar um pouco com Bittencourt. Como eu disse, eu ia trabalhar com ele na questão das concausas. Falei, pessoal, que a teoria da equivalência das condições pode trazer um regresso ao infinito através da aplicação do juízo hipotético de eliminação. Mas veja, existe a primeira limitação, seria o dolo e a culpa, a causalidade psíquica. Por quê? O que é importante para o direito penal é que a conduta tenha previsibilidade. Se há uma imprevisibilidade objetiva, esse fato tem que ser colocado aí no âmbito do caso fortuito e da força maior, uma força do acaso, e aí a pessoa vai ser inocentada por exclusão da tipicidade do fato típico, né? Ou seja, não vai ter nexo causal. Então, a primeira limitação é essa, previsibilidade objetiva. Um fato imprevisível objetivamente sai do âmbito do direito penal. E aí também tem o trabalho das concausas, pessoal. O que são concausas? Pessoal, quando existem duas causas que parecem ter dado causa ao resultado, nós devemos fazer um juízo hipotético de eliminação. Se pode concluir que uma causa causou sozinha o resultado e ela é absolutamente independente da outra, ou seja, ela produziu por si só e a outra não teve o poder de ocasionar o evento, e aí essa concausa é absolutamente independente, ou o juízo hipotético de eliminação pode fazer o seguinte juízo: as duas causas, sim, elas não são independentes e elas se reforçaram uma a outra para produzir o resultado. Então elas são relativamente independentes. As duas, em comum esforço, se auto-apoiando, produziram o resultado. Então, pessoal, a teoria das concausas também é uma questão da limitação desse juízo de regresso ao infinito, já que ela vai excluir uma das causas onde se há dúvida que produziu o evento. Então vamos primeiro trabalhar com as causas absolutamente independentes. Como eu disse, o juízo hipotético da eliminação vai dizer que o resultado foi de uma e a outra vai ficar, pelo menos no âmbito da tentativa, se for uma conduta humana ou se for um fenômeno natural, vai ser um indiferente penal. Ok? Então o juízo hipotético da eliminação vai dizer que uma foi a causa do evento, excluindo a outra. Essas concausas podem ser pré-existentes, quando elas ocorrem antes, podem ser concomitantes quando ocorrem no momento, ou podem ser posteriores. O que é interessante aqui é que as concausas absolutamente independentes, uma só vai importar aí como causa do resultado. Ok? Já podemos falar então das concausas relativamente independentes. Aqui, pessoal, o juízo hipotético da eliminação não vai conseguir excluir nenhuma das duas. Então as duas vão ser consideradas como causadoras do evento. Então, a imputação do tipo vai para as duas, ok? Então, quando se faz esse juízo de relativamente independente, aqui você está dando como causa as duas. Como as outras podem ser pré-existentes, concomitantes ou posteriores. Pessoal, quanto a
pré-existentes e concomitantes, esse raciocínio já serve. Ou seja, aplicando o juízo hipotético de eliminação, quando forem relativamente dependentes, as duas produzirão resultado. Cabemos aqui agora falar da posterior. Estou falando agora da concausa relativamente dependente posterior. Pessoal, aqui é em que ocorre a aplicação da possível exceção da causalidade adequada. Pessoal, quando ocorrer uma causa relativamente independente posterior, ela pode fazer um juízo somente que as duas realmente produziram resultado, só que nenhuma das duas abriu novo curso causal e não teve a possibilidade de sozinha dar asa ao resultado. E aí, neste caso, as duas vão responder pelo resultado, as duas causas. Ou a pessoa vai fazer o seguinte raciocínio, e isso está no artigo 13, parágrafo 1º, que, mesmo sendo causas relativamente independentes, uma delas abriu novo curso causal totalmente separado, inusitado, e por sozinha deu causa ao resultado. Neste caso aqui, está se aplicando a teoria da causalidade adequada. E aí é neste caso que se aplica a exceção. Quando for uma causa relativamente independente, quando se verifica que uma delas produziu um novo curso causal totalmente inusitado, que por si só ocasionou o resultado, essa causa que por si só causou o resultado vai responder sozinha por ele, e a outra vai responder pelos fatos até então produzidos. Ok? Então, cuidado com a causa relativamente independente, com causa relativamente independente posterior, que vai poder ter duas vertentes. Uma com a aplicação normal da teoria da equivalência das condições e outra vertente em que vai se aplicar as teorias da concausa. Pessoal, outro tema interessante sobre a causalidade é a causalidade da omissão. Pessoal, do nada não pode surgir nada. Então, o nada não vai gerar um nexo causal com base na realidade. E aí, como é a causalidade na omissão? Pessoal, há uma ficção jurídica, né? Em que ocorre um juízo hipotético de acréscimo. Se verifica que, se o agente agisse, ele evitaria o resultado. Se ele evitaria, é que a sua omissão foi relevante. Então, o que há é um juízo hipotético de acréscimo e um nexo de evitação. Então, aqui é uma ficção jurídica, pessoal. Os doutrinadores chamam isso de causalidade às avessas. Anderson Couto, até a próxima. Abraço.